Vamos então à pergunta de hoje, do dia de hoje mesmo, que é a pergunta 43. Nós já falamos sobre a pergunta 41. A ciência natural torna o Criador desnecessário? Não. Pode alguém aceitar a evolução e simultaneamente crer no Criador? Sim. Pergunta número 43. E a de hoje, que deveria ser a única que apareceu hoje, mas como nós nos atrasamos aí, não conseguimos gravar nem na segunda e na terça, por isso que eu gravei aí vários vídeos. O mundo é porventura produto do acaso? Como surgiu o mundo? Esse mundo que nós vivemos, que nós conhecemos, de onde ele veio, né? Foi simplesmente o acaso que deu origem a tudo isso? Passou um vento ali, aí caiu um negócio por ali, aí começou um fogo, explodiu, aí choveu, aí veio não sei o que, foi acontecendo as coisas assim, aleatoriamente, sem nenhuma ordem, sem nenhum concurso, sem nenhuma intervenção divina. Como foi que surgiu a nossa vida? Como foi que surgiu o mundo onde nós vivemos? O catecismo diz que não é obra do acaso. A causa do mundo, ou seja, a origem do mundo, é Deus, não o acaso. Ele não é um produto de fatores sem sentidos, de coisas assim aleatórias, tanto no que concerne à sua origem, ou seja, tanto naquilo que diz respeito à sua origem, ao momento da sua criação, ao momento do seu surgimento, como no que diz respeito à sua ordem interna e a seu fim. Os cristãos, eles acreditam, cada um de nós acreditamos que pode ler o manuscrito de Deus na sua criação. Ou seja, nós podemos encontrar a mensagem de Deus nas coisas criadas, em nós próprios e naquilo que nós vemos no mundo, né? São Tomás de Aquino também fala disso, né? Nós podemos encontrar Deus nas coisas criadas, né? É uma das vias, né, de encontro com Deus, de provas também da existência de Deus. João Paulo II, em 1985, um ano antes de eu nascer, agora vocês vão saber a minha idade, né? Não tem problema. Em 1985, João Paulo II confrontou os cientistas que falam da totalidade do mundo como um processo casual, sem sentido e sem fim. Ou seja, o mundo existe pelo acaso e ele está aí sem nenhum propósito. As pessoas inventam as coisas, as pessoas colocam a questão de céu, inferno, divindade, por outras questões sociológicas, políticas, de interesses, de dominação, etc. Mas nada porque Deus tenha se revelado. Não, tudo isso é invenção do ser humano, invenção da igreja, né? Invenção lá no tempo da Idade Média, da Idade das Trevas, que a igreja queria dominar as pessoas, colocar medo nas pessoas, enfim. Então o que é que o Papa diz? Respondendo a essas pessoas que dizem que tudo isso, esse negócio de Deus, esse negócio de igreja, esse negócio de céu, de inferno, de purgatório, que tudo isso é invenção, né? Perante este universo, diz o Papa João Paulo II, em que estão patentes uma tão complexa organização dos seus elementos e uma tão maravilhosa orientação final na sua existência, falar de acaso seria o mesmo que abdicar, ou seja, seria o mesmo que renunciar de procurar a explicação do mundo tal como se nos apresenta. De fato, isto seria o mesmo que aceitar efeitos sem causa.
Tal significaria a renúncia do entendimento humano, que assim rejeitaria o pensamento e a procura de uma solução para os problemas. Então, dizer que o mundo existe e não tem sentido nele, ele existe simplesmente por existir e nada mais, não tem um propósito no mundo, não existe uma vida depois deste mundo, e que ele nasceu do acaso, né? Houve uma grande explosão, ou houve alguma coisa lá no início, na origem do universo, mas essa origem não é Deus, né? Para um grupo de cientistas, né? Para uma comunidade aí científica. E o Papa está dizendo que aceitar isso é um absurdo. É você, né, subestimar, menosprezar a sua própria inteligência. Na filosofia, nós estudamos um princípio que aparece aqui nessa fala do Papa João Paulo II, de que nada existe sem causa. Todas as coisas que existem na natureza têm uma causa. Se tem um fogo ali, está pegando fogo ali, alguém colocou fogo naquilo ali. Cai um prédio, alguém construiu mal o prédio. Ou alguém deteriorou com o tempo o prédio. Você vai passando na rua e encontra umas marcas de pneu no chão. Automaticamente você deduz, alguém freou aqui muito fortemente. Você encontra vidros perto daquela freada de carro. Então você já, além de ter dado uma freada brusca, né? Além de ter dado uma freada violenta, deve ter havido uma batida, porque tem cacos de vidros por aqui. Então, quando você vê algo, você automaticamente já sabe que aquilo está ali por algum motivo. Nada existe sem causa. O mundo vai existir sem causa. Se nada na nossa vida existe sem causa, o mundo inteiro vai existir sem causa. Então, de fato, né? Vamos repetir aqui as palavras do Papa João Paulo II. De fato, isto seria o mesmo que aceitar que existem efeitos sem uma causa. Existe, de fato, uma relação direta entre causa e efeito. Então, nós não podemos aceitar de que existe algo sem uma causa. É preciso haver, para cada efeito, uma causa coerente. Para o mundo, a causa que nós cristãos acreditamos é de que Deus é a causa do mundo. Deus é a origem do mundo. Deus é a origem de tudo aquilo que nós conhecemos. Com isso, nós já até antecipamos a pergunta que vem em seguida, mas vamos deixar para depois o assunto da criação, que você vai percebendo que com o passar das perguntas, elas vão cada vez mais aprofundando cada uma dessas questões e aprofundando essas questões, elas vão respondendo uma pergunta que está muito mais amplamente colocada, né? Uma grande pergunta, né? Quem é o Criador do mundo? Será que Deus existe de fato? Como se processa isso? Como aconteceu a criação do mundo? E tudo isso vai estar aí colocado em cada uma dessas perguntas que vão sendo respondidas. Então, se você está vendo nosso canal hoje pela primeira vez, não deixe de se inscrever, não deixe também de compartilhar com os seus contatos, nas suas redes sociais, e deixe aí o seu gostei dos nossos vídeos, que assim você vai acompanhando e vai se aprofundando. Aqui você pode também adquirir esse livro que se chama YOUCAT, ou como você queira chamar, Catecismo Jovem da Igreja Católica. Por que
se existe esse livro aqui para você comprar nas livrarias católicas, porque nós estamos aqui respondendo uma pergunta todos os dias dessas que estão aqui, porque foi um dos pedidos do Papa Bento XVI quando ele aprovou esse YouCat, né? Você deve ter percebido, né, que nós estamos aqui num canal que se chama YouTube e aqui tem um catecismo que é uma versão renovada, uma versão para a juventude da igreja, para todos aqueles que desejarem, né? Não é algo exclusivo. Quando a gente dedica algo para alguém, não é que é exclusivo deles, né? É para a juventude, mas qualquer pessoa, qualquer católico pode utilizar. Então, o grande desejo de que este YouCat fosse discutido, fosse apresentado nos grupos, nas redes sociais, de modo especial no YouTube. Então é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Fazendo com que as perguntas que aparecem no YouTube de fato alcancem o seu objetivo primeiro, que é chegar até o conhecimento das pessoas por meio desse canal muito útil para a evangelização, como é esse canal do YouTube. Você também pode ajudar compartilhando com outras pessoas, com jovens, com catequizandos e enfim. Né? E é preciso ler. Até então, o nosso próximo vídeo, até a nossa pergunta, quando nós vamos tratar sobre, novamente, a criação de Deus. Até mais.